Boa noite. No poder desde o dia 20 de janeiro deste ano, o presidente norte-americano Donald Trump surpreende o mundo com sua conduta compulsiva. Nada muito diferente do que já se pronunciava na campanha quando o republicano enfrentou a candidata Hillary Clinton do Partido Democrata. A política externa dos Estados Unidos, a principal potência econômica do planeta, interessa a todos os países. Entre os pontos que chamam a atenção estão o comércio exterior, a segurança internacional e o enfrentamento ao terrorismo. Também podemos citar a disputa de poder com a Rússia e, mais recentemente, o envio de tanques e aviões de guerra para conter o avanço dos programas nucleares da Coreia do Norte. Mas o que todo mundo pergunta é até onde vai o direito dos Estados Unidos de interferirem de forma tão incisiva na autonomia de outros países. Qual o papel da ONU na intermediação das relações internacionais? Como fica a relação com o Brasil na era Temer? O programa Opinião Pernambuco de hoje aborda o tema política externa dos Estados Unidos. São nossos convidados Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CNPq. Thales Castro, coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. José Alexandre Ferreira Filho, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Lembramos que a TVU já está com seu sinal digital. É necessário que você faça a reprogramação dos canais e aí a sintonia vai lhe entregar uma imagem com muito melhor qualidade no canal 11.1. Bem, sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco e a gente vai começar falando um pouquinho sobre a postura do presidente Trump em relação a Barack Obama e Hillary Clinton, que foi uma postura bastante incisiva e muito crítica, dizendo que eles teriam deixado um vácuo de segurança que teria permitido o avanço do Estado Islâmico dentro dos Estados Unidos e mundo afora. Como vocês veem, como conter esse avanço do Estado Islâmico, né, a partir de uma ótica norte-americana? É pelos Estados Unidos que o Estado Islâmico ele pode parar com os avanços que têm sido tão frequentes? Professor Marcelo. Boa noite, Valdir. Eu acho que mereceria algumas considerações preliminares antes de entrar na resposta de uma forma mais precisa da sua questão, que alguns autores chamam de curva de aprendizado, né? Ou seja, como as instituições presentes no sistema político norte-americano têm, de certa forma, contido o ímpeto ao qual você fazia referência na abertura do programa do presidente Trump. Então, a gente começa a identificar que alguns dos propósitos que ele mantinha em seu discurso pré-eleitoral ou discurso da eleição, antes de ele tomar posse, que ele está com uma certa dificuldade em implementar, principalmente no que diz respeito à sua política externa. Então, eu acho que isso é importante, eu acho que essa curva de aprendizado, ela está demonstrando que o fardo de ser presidente traz consigo uma moderação de comportamento, um respeito às instituições, sobretudo norte-americanas, e aí eu me refiro mais notadamente ao peso do Congresso norte-americano, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, como também a presença de instituições internacionais, que apesar de não serem uma garantia absoluta no que diz respeito à contenção desse ímpeto norte-americano, mas de qualquer forma serve como um aparato de contingências que de certa forma limitam, né? Eu estou pensando aqui de forma mais específica, por exemplo, ao discurso de Temer em relação à OTAN, nesse cenário mais externo, e no que diz respeito também à questão migratória, no que diz respeito às questões internas. Então, em relação à administração anterior, a administração democrata, a gente nota já nesses mais de 100 dias do governo Trump algumas modificações, mas talvez fosse esperado modificações mais substantivas do que as que aconteceram até o momento.
tanto no nível interno como no nível externo. Professor Tales, então, na sequência a gente fala mais um pouco sobre essa questão do Estado Islâmico, né? A questão do terrorismo, o comportamento norte-americano em relação ao terrorismo no mundo. E aí o que a gente traria para o senhor como pergunta é, o Trump hoje, ele está se adequando a essas imposições? Ele já não é mais o Trump da campanha? É natural essa mudança? Isso surpreende o mundo ou achava que ele fosse ser aquele bicho-papão, né, que colocava e que aterrorizava o mundo, inclusive com posturas bem esdrúxulas, bem absurdas e bem racistas, às vezes até? A democracia americana, sólida como ela é, uma democracia de mais de 230 anos de existência, ela prova que há uma diferença entre o discurso do candidato, o discurso do palanque, para a prática efetiva do presidente com o poder da caneta no salão oval. E a democracia americana tem... Mas isso é específico da democracia americana? É das democracias maduras, sim, em geral, né? E, na verdade, a democracia que está em processo ainda de amadurecimento, a gente vê já uma distância muito grande daqueles efusivos discursos pré-campanha para, naturalmente, quando o presidente sente o peso institucional da cadeira, sente, naturalmente, as amarras que levam aquele cargo e sente, naturalmente, o sistema de checks and balances, que é o sistema onde se percebe que o presidente ele é o titular de um poder dos dois outros existentes. Aquele que legisla, o poder legislativo, naturalmente, e aquele que julga, que arbitra juridicamente as contendas da sociedade, que é o judiciário. Tanto é assim que depois daquele decreto de 90 dias de suspensão de 7 países de orientação islâmica, de entrada, né, permanentemente nesse período de 90 dias, né, Síria, Líbia, Iêmen, Sudão e etc., a gente percebeu que decisões no âmbito do Judiciário Federal, sobretudo de um juiz do estado do Havaí, entendeu que aquela decisão foi tamanhamente arbitrária que entrava em contradição, naturalmente, com o sistema jurídico e a própria Constituição americana. Então, percebeu-se que uma decisão unilateral do presidente, na forma de um decreto executivo, né, presidencial, ele acabou sendo questionado e está, inclusive, com a brecha aberta, porque o processo ainda está sendo recorrido, e aí o discurso do candidato não está em total alinhamento com o exercício da função de presidente da República. Ele percebeu que há uma distância muito grande. E percebeu também que acho que esse é o momento, passados os 100 primeiros dias, como falou muito bem Marcelo, né, que o presidente Trump vive talvez o seu pior momento. Sobretudo porque há um enfrentamento nas casas legislativas que estão começando a tomar cada vez mais vulto no que tange talvez a um crime de responsabilidade que o presidente, na época candidato, tenha cometido quando os computadores do Partido Republicano foram invadidos por hackers, sobretudo russos. E a demissão semana passada do diretor do FBI realmente pode piorar bastante a situação dele. Pronto, Hoje... Pois não. Concluir para a gente passar a palavra para o professor Não, Alexandre. e é justamente isso. Numa democracia madura, percebe justamente as limitações do exercício do poder de um presidente que está apenas começando aí o seu mandato. Professor Alexandre, como a gente deve interpretar essa demissão do presidente e diretor do FMI? Aliás, do FBI. Bom, a principal suspeita é de que ele iria fazer alguma investigação mais rigorosa em relação a essa conexão que é bastante discutida, principalmente na imprensa norte-americana, dos russos com o presidente Trump, né? Porque ele tinha, inclusive, uma dívida junto ao Deutsche Bank, um banco alemão, e com uma diretoria influenciada por russos, essa dívida foi renegociada e a situação ficou bastante favorável para o presidente Trump. Então, existem várias conexões que precisam ser melhor explicadas. Existe, inclusive, um risco de que se coloque um promotor especialmente para esse caso, o que faz lembrar a situação que aconteceu com o presidente Richard Nixon. E a situação pode se tornar uma situação difícil para o presidente Trump, ao ponto de, talvez, quem sabe, chegar até uma abertura de um processo de impeachment para o presidente Trump. Quem é Putin dentro desse jogo?
Ainda em campanha, o presidente Trump falava, né, de que queria se aproximar, mas começou o seu mandato e houve um certo arranhamento, né, na relação. E aí é sempre naquela ideia de que a Rússia pode estar apoiando a Síria, que pode estar dando apoio a exatamente quem os Estados Unidos elegem como seus inimigos. O presidente Trump, ele, ainda na campanha presidencial, ele teceu vários elogios ao presidente Putin, dizendo que iria ter outro tipo de relacionamento com Moscou, mas, na realidade, o que a gente tem observado é que os Estados Unidos, hoje, sob o governo de Trump, estão com uma posição muito mais proativa em relação à Síria do que o que aconteceu em todo o governo Obama. Porque a Síria, né, sempre foi, e aqui Thales, Marcelo, pode também complementar essa análise, a Síria sempre foi muito mais objeto, né, de interferência por parte de Moscou, da Rússia, do que mesmo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tiveram um maior interesse na questão da crise da Síria. Então, o Barack Obama, inclusive, era muito acusado de não ter a posição firme que deveria ter no conflito da Síria. E agora o Trump veio, né, a ter essa posição mais dura, o que, de certa forma, fica numa situação oposta ao que todo mundo imaginava, que ele seria muito mais alinhado com o pensamento do Putin, com o pensamento de Moscou, né? Devem dar as mãos futuramente ou essa coisa tende a se agravar, essa relação não muito amigável, né, que se instala nesse momento, não só em relação a Putin, mas de vez em quando se balança, também se estremece a relação com outros chefes de Estado ali da Ásia, mesmo da Europa, né? Ou seja, como se ele não fosse muito bem quisto ainda por algumas lideranças internacionais. Mais uma vez, Valdir, eu acho que isso vai depender muito da evolução dessas negociações, que são várias. Por exemplo, a questão da Síria é um tabuleiro de xadrez, a questão da Coreia do Norte é um outro tabuleiro de xadrez, a questão da OTAN seria um terceiro. Então, vai depender muito de como esses jogos, na verdade, vão evoluir, né? A Rússia e a China são parceiros importantes dos Estados Unidos e o que vai determinar o posicionamento de Trump vai ser justamente como os jogos vão evoluir simultaneamente. Pode ser que uma parceria com a Rússia se apresente de forma mais estratégica ou estrategicamente mais interessante para os Estados Unidos no que diz respeito ao posicionamento dos Estados Unidos em relação à China. Então, são situações de triangulações, vamos dizer assim, ou mais, né? Estou dizendo 3, 4, 5 atores que estão presentes e que podem influenciar no posicionamento de Trump. De uma forma geral, o que eu arriscaria dizer é que a tendência é não haver nenhum ato revolucionário, vamos dizer assim, né? Se bem que esse bombardeamento que aconteceu lá na Síria tenha sido, de certa forma, algo que surpreendeu. Mas, enfim, não foi nada também completamente inimaginável. O que eu consideraria algo revolucionário seria, por exemplo, um ataque dos Estados Unidos à Coreia do Norte. Eu acho que esse tipo de coisa não deverá acontecer, porque as consequências poderiam ser muito nefastas para os próprios Estados Unidos e para o equilíbrio internacional de uma forma geral. Professor Thales, como o senhor avalia esses episódios que têm acontecido recentemente envolvendo os Estados Unidos e a Coreia do Norte? Ou seja, os exercícios nucleares e com armas químicas que vêm sendo praticados pela Coreia do Norte, né, através do seu ditador, o John, aquele nomezinho lá complicado que toda vez é preciso olhar, Kim Jong-un, né? Então, esses exercícios militares, eles incomodam, mas chegam a assustar, chegam a causar medo aos Estados Unidos? Eu acho que eles incomodam e são uma forma de bravata, muito mais do que causar um medo real e concreto. No entanto, semana passada, um relatório do Departamento de Defesa, do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, confirmaram que os Estados Unidos acabaram de colocarem para pronto emprego os chamados mísseis Minuteman, que são mísseis intercontinentais balísticos de longo alcance,
que eles teriam condições de transitar por mais de 10 mil quilômetros, portanto, atingindo com razoável grau de certeza a própria Coreia do Norte. Ou seja, uma resposta, de maneira que causam sim um certo amedrontamento, causam sim uma certa preocupação, mas entende-se também que é uma forma de bravata. O grande problema é que o 45º presidente americano, Donald Trump, ele ainda não consolidou num documento, num discurso, numa forma muito bem concatenada, a sua política externa. A gente entende e interpreta a política externa de Trump de maneira em fascículos, de maneira recortada. O que mais ele trouxe de política externa durante o período da campanha foram dois grandes eixos. A questão de combater o jihadismo militante, o terrorismo, mas não disse como, e, naturalmente, construir a fronteira de 3.200 quilômetros que divide México dos Estados Unidos, mandando o presidente Peña Nieto pagar por esse muro. Então, a gente não tem uma consolidação da política externa, a gente vê fascículos. E, no caso da Coreia do Norte, eu acho que é uma provocação, sim, eu acho que causa certo estremecimento. Os Estados Unidos têm aproximadamente 36 mil militares norte-americanos em solo sul-coreano para defender. Então, tem uma situação de pronto emprego. Tem 2 países que têm alianças militares com os Estados Unidos para defender aquela região, a própria Coreia do Sul e o Japão. Então, causa medo, causa incerteza, e a Coreia do Sul utiliza esse expediente desde o antecessor, não é? Que foi o expediente de provocação, de bravata e de situação de fragilização daquela situação, daquele contexto geopolítico. O interesse dos Estados Unidos são realmente pela manutenção da ordem, da paz mundial, ou há interesses muito mais particulares, sobretudo do ponto de vista econômico, quando ele determina uma atuação em outros países? Essa é uma pergunta que a gente deixa no ar e aí, na volta, a gente passa a palavra para o professor Alexandre, ok? Então, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Política Externa dos Estados Unidos. Participam Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CNPq. Thales Castro, coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. José Alexandre Ferreira Filho, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Bem, no bloco anterior a gente colocou a pergunta, né, quando os Estados Unidos manda aviões, manda tanques de guerra para um país como a América do Norte, ele está apenas preocupado com a segurança internacional ou em assegurar a sua soberania, né, como uma nação, como um Estado hegemônico? Professor Alexandre. Essa questão econômica, ela é uma questão interessante também, inclusive reforça essa análise que já foi feita aqui por Marcelo e Thales na questão institucional, ou seja, Trump tenta fazer alguma coisa que o judiciário não permite que evolua. E no caso econômico, a gente vê claramente que ele também tenta tomar algumas medidas e que a própria economia mostra que aquilo ali termina não sendo viável como ele pensava ou não vai atingir o objetivo que ele desejava. Por exemplo, na área de política comercial, qual foi a principal medida do governo Trump? Foi exatamente a saída do Acordo Transpacífico. Ora, mas quem liderava, né, o Acordo Transpacífico eram os Estados Unidos numa posição de fazer um contraponto à liderança da China na região, na importância da China no comércio exterior com aqueles países. A partir do momento que os Estados Unidos saem, eles estão, de certa forma, dando força comercial àquele principal alvo que o presidente Trump tinha em termos de política comercial, que ele até mesmo se elegeu fazendo duras críticas ao governo chinês, que, segundo ele, estava prejudicando os interesses dos trabalhadores norte-americanos, mas, na realidade, quando ele começa a agir, ele age de certa forma, beneficiando os interesses estratégicos da China em termos de política comercial. Um outro exemplo também é a questão do México, né? Como a gente viu aqui, Thales comentou, né, a questão do muro, e não era só também, lógico, a questão do muro, mas também toda uma política para dificultar, né, as exportações, né, mexicanas para os Estados Unidos, que, segundo Trump, também estariam prejudicando, mais uma vez, trabalhadores norte-americanos e que deveriam ser evitadas. Ora, mas as ações que ele toma, qual é a consequência principal?
a depreciação da moeda mexicana, que em termos econômicos vai fazer exatamente o contrário, vai fazer com que os produtos mexicanos fiquem mais baratos entrando nos Estados Unidos, apesar das barreiras comerciais que ele vai colocar. Então, a economia também mostra como as instituições, que não adianta só o presidente querer fazer alguma coisa, porque existem mecanismos econômicos que contrabalançam e terminam fazendo com que o efeito não seja o desejado. O componente da defesa, da segurança, ele está sempre presente em todas as linhas de ação, né, dos Estados Unidos. E aí, mais recentemente, houve inclusive uma orientação, que é quase que uma cobrança, para que os países membros da OTAN, eles garantam aquele investimento de 2%, né, para a defesa. Assim, a impressão que se dá é que os Estados Unidos, eles são a ONU. Os Estados Unidos é que são o dono do mundo. Pode ser assim, professor Marcelo? Se pode ou não pode, eu não sei, né? Mas o que a gente pode constatar é que os Estados Unidos, tal qual a maioria dos países, agem em dois níveis, né? Que a gente poderia chamar de high politics, a política de alto nível, e low politics, ou um soft power e um hard power, um poder duro e um poder brando. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Alexandre fazia referência a questões econômicas, comerciais, que são extremamente importantes, mas que não afetam de forma frontal ou diretamente a segurança dos Estados Unidos, né? De forma indireta, sim, né? Porque um país economicamente fraco, ele vai ter dificuldade de sobreviver na arena internacional. Por outro lado, você tem temas como de defesa e segurança que seriam então classificados como high politics ou como temas que envolvem o poder duro, o hard power, né? Os Estados Unidos têm condições de exercer esse hard power de uma forma independente, seja da OTAN, seja da Organização das Nações Unidas. Mas é uma preocupação sempre presente nos governos dos Estados Unidos fazer com que o emprego desse hard power, o emprego da força, seja feita da forma a mais legítima possível. E essa legitimidade os Estados Unidos só encontram na Organização das Nações Unidas ou também via OTAN. Então, eu acho que o interesse dos Estados Unidos, na verdade, em participar dessas organizações vai no sentido de, na medida do possível, fazer com que os seus interesses e as suas ações possam, repito, na medida do possível, serem legitimadas pela maioria dos estados que compõem o sistema internacional, caso ONU, ou pelo menos por parte deles, caso OTAN. Os Estados Unidos têm uma lupa que aponta em todas as direções. E um dos focos principais não deixa de ser a comunidade europeia. No ano passado, a gente teve o Brexit, que foi a saída da Grã-Bretanha, né, da zona do euro. E, mais recentemente, a própria França chegou a trazer essa possibilidade também. Com Le Pen, achava-se que isso se consolidaria, Macron assume o poder e já tenta fortalecer o euro, fortalecer o bloco europeu. Ou seja, como que os Estados Unidos acompanham esse movimento na Europa, professor Thales Castro? O indicado, que já teve o nome sabatinado pelo Senado americano, a ser embaixador dos Estados Unidos perante a União Europeia, perante Bruxelas, ele deu declarações muito controversas. Ele mencionou que aposta no declínio do euro no médio prazo, ou seja, um embaixador que representa um país como os Estados Unidos não deve dar declarações dessa ordem. Você tem uma sensibilidade política, tem uma linguagem diplomática, e a gente já percebe nesse discurso um tanto, naturalmente, das visões de longo prazo dessa nova gestão norte-americana conservadora. A ideia é que, tanto do lado de Moscou, quanto do lado do Atlântico, lado de lá dos Estados Unidos, observam-se ambos a perspectiva de apostarem num certo enfraquecimento. Não só pela saída do Reino Unido, como você falou, Valdir, muito bem, no ano passado, que foi consolidado agora, há mais ou menos um mês e meio, né, a formalização da saída do Reino Unido. Mas, sobretudo, também porque ambos os líderes, Putin e Trump, entendem que a Europa ela deve ser repensada. Inclusive, o presidente Trump exigindo que os países que são membros da OTAN, como a Albânia, que entrou recentemente, é um país de pequena economia, que precisa elevar os seus gastos para a contribuição do orçamento da OTAN, até 2%, como você falou muito bem. Então, há uma aposta
de ambos os lados, de que se entende no médio prazo com a necessidade de enfraquecer a União Europeia. E eu acho que isso, na verdade, é um grande equívoco em termos de política externa, porque verdadeiramente a Europa unificada, a União Europeia, ganha o Prêmio Nobel da Paz em 2011 em razão de um grande legado, o legado da paz, a construção de uma paz, a superação da grande rivalidade franco-germânica que existia durante décadas e décadas e décadas. Então, eu acho que a União Europeia forte, ela é um pilar importante para as instituições internacionais, é um pilar importante para a paz no continente, para a formatação do comunitarismo integrativo. Então, eu acho que é nesse sentido que o presidente Trump entende um certo enfraquecimento e aposta nele. Não de forma aberta, mas de forma velada, a gente vê os sinais no campo aí da diplomacia e da política. A gente deve ainda no outro bloco trazer essa discussão para o âmbito da América do Sul, né? Que olhar é esse, como que a gente troca esse relacionamento, né, de países como o Brasil, como a Argentina, enfim, mas a gente deixa um pouco para adiante. Eu queria retomar agora aquilo que foi colocado no início sobre o avanço do Estado Islâmico, que tem sido assim o bicho papão, né, o grande perseguido dos americanos, e que inclusive de uma forma às vezes meio que sai trolando tudo, né, e passando por cima de comunidades, de pessoas de uma forma até xenofóbica, né? Ou seja, comunidades islâmicas acabam sofrendo por conta desse tipo de postura. Professor Alexandre, qual a sua avaliação sobre essa dificuldade, sobre esse embate Estado Islâmico, terrorismo e Estados Unidos? O presidente Trump, ele ainda também na campanha, ele falava que iria, né, erradicar o Estado Islâmico em 2 meses, né? Não é tão simples assim, né? Apesar de ter soltado aquela mãe de todas as bombas lá no Afeganistão, que poderia ter atingido lideranças do Estado Islâmico, mas não é tão simples erradicar o Estado Islâmico, principalmente por conta de toda a capilaridade que existe no mundo inteiro de adeptos, simpatizantes e potenciais, né, pessoas que iriam até mesmo trabalhar pelo Estado Islâmico. Realmente é uma luta, uma batalha, uma guerra que tem que ser travada ao longo do tempo. Os esforços devem realmente ser colocados não só pelos Estados Unidos, mas por toda a comunidade internacional, mas sabemos que não é uma situação simples, né, não é um combate fácil, né, de ser realizado por diversos motivos, né, e um deles é que, do outro lado, nós sabemos que existem pessoas que nem sequer receio em relação a perder sua própria vida têm, o que torna um combatente bem atípico em relação ao psicológico que se espera de qualquer combatente, né, normal, né? Então, a situação é bastante difícil, não é uma situação fácil, como o presidente Trump colocava, né? Professor Marcelo, no governo de Barack Obama, que parecia, pelo menos aos nossos olhos, né, aos olhos de nós ocidentais, um governo mais democrático, um governo que abraçava de uma forma mais humanizada os interesses da população dos diferentes países, mas ainda assim a gente teve vários ataques terroristas. Com Trump, há uma tendência de que isso se acentue, de que o terrorismo ele se prolifere mais? Para mim, essa questão do combate ao terrorismo é algo que veio à tona de forma mais explícita após o 11 de setembro. Mas eu gostaria de chamar a atenção, como o Alexandre já colocou, que o mundo árabe e muçulmano é um mundo extremamente complexo. Eu penso aqui em Saddam Hussein, eu penso aqui em Osama Bin Laden, e eu não sou especialista desse mundo árabe e muçulmano. Mas eu acho que é importante para os nossos telespectadores ter em mente que aos sunitas, aos xiitas, você quando apoia muito um lado, você pode estar naquele momento combatendo o outro lado, mas criando condições para que no médio prazo haja uma inversão. O que é que eu estou querendo dizer? Hoje, por exemplo, o Irã apoia o governo da Síria
porque o Irã é um país, talvez seja o mais importante país xiita. A Arábia Saudita, ela é contra o xiismo do Irã e apoia as forças sunitas. O Estado Islâmico, salvo engano de minha parte, está essencialmente ancorado nessas forças sunitas. Então, é muito complicado para o governo americano ou para qualquer outro governo dosar de forma adequada o seu apoio. Por quê? Porque ele pode, em dando aquele apoio, estar naquele momento combatendo um determinado mal, mas criando condições para que um outro mal surja e que no futuro possa também trazer problemas, no caso para os próprios Estados Unidos ou para o equilíbrio internacional de uma forma geral. Professor Thales Castro, temos 1 minuto e meio para terminar esse bloco. Eu gostaria que o senhor complementasse, pode ser? Claro, eu acho que o Marcelo pontuou de maneira muito adequada. A gente observa, por exemplo, como a história ela tem um pêndulo, né, cíclico, né? A gente observa um fato histórico, onde em 1985, Donald Rumsfeld aperta a mão de um então aliado norte-americano, que era Saddam Hussein, e esse mesmo Donald Rumsfeld foi o secretário de defesa que coordenou os ataques norte-americanos lá no Iraque em 2003, a partir de 2003. Então você tem uma situação onde você tem uma geração de futuros efeitos colaterais negativos. Então é muito difícil, sim, combater o Estado Islâmico. Você tem uma falta de compreensão densa sobre essa complexidade que é o do mundo islâmico e daquela geopolítica muito frágil. Eu acho que é uma tarefa hercúlea para um novo presidente que não tem absolutamente muita aptidão para o diálogo. Ele tem, na verdade, uma incompreensão sobre essa delicadeza desse tabuleiro de xadrez muito grande que é o Estado Islâmico e aquela região. Ok, então a gente faz o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a política externa dos Estados Unidos. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Política Externa dos Estados Unidos. Participam Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CNPq. Thales Castro, coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. José Alexandre Ferreira Filho, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Professor José Alexandre, o senhor acredita que Donald Trump pode repetir o gesto de Barack Obama de ir até Cuba cumprimentar o presidente Raul Castro? Em se tratando de Donald Trump, talvez tudo seja possível, né? Então, é aquela ideia, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, é possível, não é totalmente descartado. Como a gente tem visto agora, até se encontrar com o Kim Jong-un, ele está ventilando essa possibilidade, então é possível, né? Mas não é provável, eu diria. E se fosse, seria com que interesse? Existe uma expectativa de que as relações entre Cuba e Estados Unidos venham a melhorar bastante, principalmente após a saída, né, de Raul Castro do poder. A expectativa é essa. Não se sabe, lógico, ao certo o que vai ocorrer em Cuba com a saída de Raul Castro, mas é certo que ele tem um tempo bastante limitado de poder, dada a idade, né, que já se encontra. E com essa mudança em Cuba, também se espera que, dependendo para que direção a economia cubana vá, talvez haja uma aproximação maior com os Estados Unidos. E Brasil? Como que fica essa relação de Brasil? Há muita afinidade de Temer com Donald Trump, professor Marcelo? Eu não sei se há afinidade de Trump com Temer, né? Eu acredito que tanto os Estados Unidos olhando para o Brasil, quanto o Brasil olhando para os Estados Unidos, o que a gente deve tentar focar são os interesses. Eu acredito que as personalidades são importantes, sim, mas não são os fatores determinantes de uma relação. Eu acredito que a América Latina como um todo vem perdendo importância em relação aos interesses dos Estados Unidos de uma forma geral. Acho que isso é uma dinâmica que não é nova, ela vem, na verdade, se consolidando após o final da Guerra Fria, onde a ameaça justamente do comunismo aqui cessou de existir e outros problemas começaram a surgir em outros lugares do globo. Então, a América Latina
de uma forma geral, e o Brasil, de uma forma mais precisa, foram, de certa forma, escanteados. É verdade que, há alguns anos atrás, o desenvolvimento econômico do Brasil fez com que o interesse em relação ao Brasil aumentasse no mundo de uma forma geral, particularmente também pelos Estados Unidos. Então, eu não acredito que vá haver uma mudança sensível no que diz respeito às relações Brasil-Estados Unidos com a ascensão de Donald Trump ao governo, né? E só um parênteses que vai um pouco nessa questão da personalidade, né? Thales falava, respondendo à sua pergunta sobre a eleição na França, né, que foi um sinal importante que foi dado pela União Europeia, que é uma parceira muito importante dos Estados Unidos. O fato de Emmanuel Macron ter ganho foi, de certa forma, uma reação por parte do povo francês no primeiro tempo e da União Europeia no segundo, né? Por quê? Porque vai-se de encontro ao nacionalismo, que é propagado nos Estados Unidos por Trump, né? Foi propagado pelo Brexit pelo Reino Unido, de certa forma também é projetado na arena internacional pelo nacionalismo russo, os problemas com a Ucrânia, enfim, esse tipo de coisa. E a primeira visita que faz Emmanuel Macron, quer dizer, no dia seguinte à sua tomada de posse, é a Alemanha, né? Que não é algo novo também. Isso é um ritual que vem sendo feito já há alguns anos, né? Inclusive, há a comparação de que, talvez até uma comparação um pouco maldosa, né? Que no passado, o imperador, quando era sagrado, né? Ele ia beijar a mão do Papa, né? E a tendência na França hoje é que o presidente francês é eleito e vai, então, visitar o seu homólogo alemão. Mas isso no sentido de reforçar a importância da União Europeia no mundo. Professor Thales Castro, vamos voltar um pouco mais ainda para essa questão da América Latina. A América do Sul, por exemplo, ela teve um momento em que colocou no poder presidentes considerados de uma linha mais de esquerda, né? E hoje o que parece é que há uma tendência para presidentes com visões mais conservadoras, né? Mais de direita, de ultradireita. Isso, de certa forma, pode criar maior aproximação ou distanciamento com a política externa norte-americana? Inclusive, complementando o que o Marcelo falou, acho que foi muito próprio, a Casa Branca hoje, ou seja, a presidência americana, na verdade, não entende a América Latina e do Sul, em particular, como sendo uma área estratégica. Aliás, o presidente, então candidato Trump, ele mencionava talvez um único país da América Latina, que era o México, em razão do muro. Tirando o México, ele não, digamos assim, dava muita ênfase, muita prioridade. Ele falava que, inclusive, ao se retirar do NAFTA, coisa que ele quase iria fazendo há coisa de 2 semanas, mas ele acabou mantendo os Estados Unidos no NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. Ele, na verdade, entendeu que o México, apesar de todas as suas especificidades, é um país importante nessa relação comercial, apesar também das controvérsias, declarações dele no que tange à imigração, no que tange ao mexicano médio e tal. Então, no âmbito da América do Sul, essas movimentações de política interna, eu acho que não refletem de maneira muito estratégica até atingir uma guinada, uma mudança de orientação macro de política externa do presidente Trump. Porque verdadeiramente não está no radar, não está no foco estratégico. O foco estratégico do presidente Trump é muito mais de política interna, de protecionismo econômico, de nacionalismo de retórica, de bravatas também internas. O máximo que, na verdade, ele faz é olhar com relação à OTAN, erradicação que não cumpriu do Estado Islâmico, nem vai cumprir no médio prazo, e, consequentemente, esse trinômio México, OTAN e Estado Islâmico compõe aquilo que a gente chamaria de política externa prioritária. A América do Sul não é um eixo importante, embora já tenha conversado, acho que 2 ou 3 vezes, por telefone com o presidente Temer. Então, consequentemente, a gente observa que as guinadas internas de política, as dinâmicas eleitorais dos países, não afetam diretamente o lado de lá dos Estados Unidos. Tem uma pergunta aqui que é Edivan, de Tegipió. Ele pergunta: a política dos Estados Unidos se justifica no fato de a Rússia querer intervir em outros países? Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. O senhor teria algo a dizer sobre esse comentário, professor Alexandre? Na realidade, existe essa questão de que muita gente acha que os Estados Unidos, desde o governo Barack Obama, deveriam ter sido mais proativos na questão
da Síria, por exemplo, na questão da Ucrânia, mas há toda uma dificuldade também, porque se existem analistas e grupos políticos que pensam nessa linha, outros já acham que os Estados Unidos vivem interferindo demais na questão interna de outros países, em problemas que existem entre países, e não deveria, então, haver essa intervenção tão forte dos Estados Unidos. Então, não é uma situação assim tão simples, né, do governo norte-americano tomar uma posição ou de uma intervenção maior ou de procurar intervir o mínimo possível. Inclusive, é interessante também observar que Trump foi eleito com o discurso de que iria fazer o mínimo de intervenções possível, ou seja, que ele queria cuidar da América primeiro, né? O que ele passou até boa parte do discurso dizendo de posse, né? Vou cuidar dos Estados Unidos, não vou querer resolver os problemas do mundo, né? E, inclusive, agora com essa intervenção na Síria, muita gente coloca, olha, ele está bem mais globalizado do que afirmava na campanha, né? E apenas uma complementaçãozinha, uma observação que Zé fez aí de maneira muito própria. Passaram-se já 120 dias aproximadamente da gestão Trump e ele não fez uma única viagem internacional, o que quebra um paradigma aí dos últimos 50 anos. O presidente americano, no período de 100 dias, geralmente se faz pelo menos uma viagem. Como falou o Marcelo, beijar a mão do Papa, mas no caso do norte-americano nem seria isso. É uma viagem de cortesia, sobretudo ao Reino Unido. É a praxe, né? Ele recebeu muitos líderes, recebeu do Japão, recebeu da China, Xi Jinping, né? Mas, evidentemente, ele ainda não saiu, reforçando a ideia do discurso endógeno, de uma prática nacionalista, né? Professor Marcelo, Ricardo da Madalena pergunta, o ataque das Torres Gêmeas teria sido uma falha de segurança dos Estados Unidos? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu acho que a primeira vez que o território americano foi atacado assim de forma tão inesperada. Pode pensar em Pearl Harbor também, né? Mas eu acho que o impacto do ataque às Torres Gêmeas, a gente fala muito das Torres Gêmeas, mas ao Pentágono também, ou seja, aqueles ataques terroristas que aconteceram no 11 de setembro foi algo completamente inesperado. Em sentido geral, ataques terroristas podem ser de fato evitados ou sempre vai acontecer o ataque? Eu tenderia a dizer que sempre vai acontecer o ataque. É muito difícil você evitar completamente, né? Porque a lógica de funcionamento do terrorista é uma lógica muito difícil de ser detida, né? Como o Alexandre falou, são pessoas que estão dispostas a tudo. Então, você pode ter, por exemplo, uma mulher grávida que vá se explodir grávida com um bebê dentro do ventre. E é algo que para nós é inconcebível. Então, as formas que são utilizadas para tentar deter esse tipo de problema, ou seja, o problema dos ataques terroristas, as formas são complicadas, né? São complicadas você imaginar todas as maneiras que eles podem utilizar para poder promover ataques, né? Professor Thales Castro, o mundo fica, de certa forma, um pouco assustado com as notícias de experimentações de ogivas nucleares, né, de mísseis lançando para um lado e para o outro. A Coreia do Norte, agora essa semana, falou que já tinha condição de mandar míssil nuclear para os Estados Unidos. E a pergunta que todo mundo faz é, meu Deus do céu, será que nós estamos nos aproximando de uma terceira guerra? Esse é um temor que faz algum sentido ou não? As pessoas estão completamente equivocadas em relação a isso. O mundo está seguro ou não? O mundo nunca estará plenamente seguro, não só diante da ameaça terrorista, que ela tem um elemento sorrateiro, surpreendente, né? Ineditismo, com mensagem simbólica muito forte, mas eu acredito que verdadeiramente a gente está em condições de entender que o mundo não está próximo da terceira grande guerra mundial. Quando a gente olha para a segunda, a gente vê um cenário absolutamente diferente. A gente vê a formação de alianças, a gente vê a emergência do nazifascismo, a gente vê um outro contexto, né? Aquela guerra que começa de 1º de setembro de 39 e vai até maio de 45, no Japão vai até agosto de 45, ela teve outras conotações, outro diagnóstico, né? Um tipo de conjuntura que se distancia da atual. Agora, não quer dizer que guerras pontuais, situações de fragilização na segurança regional não estejam presentes. Isso aí está. E aí, verdadeiramente, isso causa certamente muito temor. E as armas nucleares,
são verdadeiramente um grande fator de desestabilização, não só da região, mas também do sistema mundial como um todo. E isso causa muita preocupação. E a maior preocupação, Valdir, caro telespectador, é muitas vezes a incapacidade das Nações Unidas, a incapacidade da ONU de verdadeiramente ter um papel protagônico e um papel de evitar justamente essas calamidades em plano internacional. Porque a gente vê, muitas vezes, a ONU amputada, não é, de seus próprios mandatos originários. E aí, consequentemente, isso é uma grande perda para a comunidade internacional. Alguns países são considerados como insubordinados em relação à ONU, como, por exemplo, a própria Coreia do Norte. Mas, às vezes, os Estados Unidos, eles passam por cima de decisões, né, que, ou seja, eles se colocam de tal forma que as pessoas, caramba, precisa ter um pouco mais não seria subserviência a palavra, mas um pouco mais de humildade, né? E não, é como se eu sou o dono, eu mando e pronto. O senhor tem essa percepção, professor Alexandre? Sim, os Estados Unidos têm demonstrado ao longo do tempo, né, que muitas vezes, quando há uma decisão interna, essa decisão se sobrepõe a uma decisão Da própria ONU. Da própria ONU, né? Foi assim na invasão do Iraque, né, quando alegaram, né, que havia armas de destruição em massa, que depois foi comprovado que nunca existiram, né, e eles fizeram a intervenção, né, no Iraque, né? O que também não quer dizer que eles ajam de forma irresponsável, não é também nesse sentido, né? O que precisa ser observado é que eles realmente, muitas vezes, acham que têm importância suficiente e talvez tenham um papel a desempenhar a nível internacional que faz com que haja uma responsabilidade maior por parte deles em resolver uma série de questões que muitas vezes fogem, né, a questão mais imediata dos Estados Unidos. Que, como eu volto a dizer, o presidente Trump foi eleito dizendo que isso não era uma visão correta, né? Que os Estados Unidos não deveriam ficar querendo ser a polícia do mundo e resolver os problemas, né, de todos os outros países, né? Inclusive por uma questão até econômica também, né? Fazendo com que a OTAN desse uma contrapartida em função de todos os outros países que a compõem, para a questão do aporte financeiro que, na análise dele, estava sendo sobrecarregando os Estados Unidos, né, em termos de despesas econômicas que eles teriam que fazer. Ok. Nós temos apenas 1 minuto, então, considerações finais, coisinha rapidinha, 15 segundos para cada um. Professor Marcelo? Não, só reforçando um pouco o que o Alexandre falou, os Estados Unidos têm que raciocinar no curto, médio e longo prazo. Então, às vezes, as despesas de curto prazo podem trazer benefícios a médio e longo prazo. Ok. Professor Tales? Eu só queria agradecer e parabenizar a TVO por esse espaço de debates de temas internacionais. São temas muito relevantes para a agenda, inclusive interna. Então, parabéns, Valdir, pela sua condução. Parabéns por esse rico momento aí de troca. Muito obrigado, professor Alexandre. Gostaria de agradecer também a oportunidade de discutir aqui essas questões. Ok, agradecemos a participação de vocês, a participação de você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.